Amém? Quem quer ouvir uma palavra do céu, diz amém. Quem quer ficar a semana inteira lembrando dessa palavra? Duvido que você quer. Amém? Porque a da semana passada, cara, foi fogo na roupa. Amém? Eu tive que acertar umas situações aí. Mas hoje, eu quero falar de uma palavra bem legal, bíblica, simples. Amém? Mas o tema da minha mensagem é sem brechas, sem legalidade. Repete comigo, sem brechas, sem legalidade. Vou usar dois textos, vai comigo lá em Eclesiastes 10, 8 e 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19. É uma palavra que você sabe, eu sei, a gente conhece bem ela, mas eu quero mostrar uma característica do caráter de Deus. Mas o que acontece se também eu não me posicionar com relação a algo na minha vida, e o que acontece sobre a minha vida, e por que talvez eu estou passando o que eu estou passando, por que eu não sinto uma guarnição, uma proteção, por que parece que as coisas para mim atingem mais fácil. Você já viu aquela história que quando dá um vento na Argentina, você pega a gripe aqui em Curitiba, né? É mais ou menos assim, vai chover amanhã, quando você já está molhado. É igual aqueles tênis de redinha, já viu o tênis de redinha? Você cospe no pé e atravessa, né, cara? Amém? É mais ou menos assim. Amém? Por que acontece isso comigo? Por que às vezes parece que tem pessoas que é isento, cara, né? Lá está lá em Salmos, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e o cara não é atingido. E cai um raio, 50 metros de distância, cara, você é chamuscado de um lado. Por quê? Por que acontece isso? E eu quero falar para você, amém, em cima dessa palavra. Eclesiastes 10, 8, quem achou diz amém. Aquele que abrir uma cova, nela cairá. Quem romper um muro, repete comigo, romper um muro. De novo, romper um muro. Uma cobra morderá. Amém? A Bíblia diz, se você abre uma cova, você cai nela. Se você rompe um muro, amém? Um muro é simbologia de proteção. A Bíblia diz que a cobra vem, pica você e envenena você, amém? 1 João 5,18, vai lá comigo para você ver. Repete de novo comigo assim, sem brecha, sem legalidade. Quem quer fazer o diabo jejuar nesses dias, amém? A gente precisa deixar ele raquítico, igreja. Ele está gordo demais da conta, de tanto que ele tem comido do nosso pecado, da nossa vida. Mas veja lá comigo, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aqui diz amém, não vive pecando. Ele não está dizendo que você não peca, mas ele diz que você não vive pecando. Não é algo cíclico sobre a sua vida, amém? A Bíblia diz que o cair é do homem, então a humanidade nos leva a pecar. Mas ele diz assim, que você não vive caindo no mesmo pecado. Ele diz assim, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno, ele não toca. Repete comigo, o maligno não tem poder para me tocar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo, o sistema do mundo, igreja, amém? Não é a criação do mundo, como muitas pessoas falam. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. O sistema do mundo, o sistema radiofônico, o sistema globo de televisão, o sistema do mundo, amém? Ele é maligno. Pode ver que tudo que o mundo prega, o que o mundo dita, ele quer fazer com que você se envolva em algo que vai te tirar a igreja. Do quê? Da referência de família, vai tocar no seu casamento, em várias áreas da sua vida, amém? Mas a Bíblia diz assim, que se você é nascido de Deus, Deus ele protege, e o maligno ele não te toca, amém? Pega aí comigo, igreja, o diabo ele não tem poder sobre nós, amém, em nossas vidas por si mesmo, amém? O diabo ele não pode tocar eu e você da forma que ele quer, da maneira que ele quer ou quando ele quer. Quem, amém, entrega essa autoridade a ele, sou eu e você. Repete comigo, nós que entregamos a autoridade ao diabo para ele nos tocar. É mais ou menos como uma autoridade entre liderança e liderado. Eu posso ter uma posição de líder, amém? Eu sou pastor da igreja, mas não quer dizer que eu tenho autoridade sobre, amém, a vida da Simone.
Porque a verdadeira autoridade é a Simone que vai entregar para mim. E quando ela me entrega a autoridade, a autorização, eu tenho poder sobre a vida dela. Quem está me entendendo diz amém. Por isso que muitas das vezes a gente caminha em patamares de revelação, de liderança. E às vezes pessoas, mas eu caminho, eu estou lá junto, eu te lidero, eu sou líder naquele lugar, tem um pastor sobre a minha vida. Mas a pergunta-chave é, ele tem autoridade sobre a sua vida? Porque quem vai dar essa autoridade é você. E o diabo é da mesma maneira. O diabo, igreja, ele não tem poder que muitas das vezes as pessoas pensam que ele tem. O Satanás, o diabo, o tranca-rua. Não, desde que você dê essa legalidade para ele. E nesse texto, é interessante que a gente vê bem certinho, igreja. A Bíblia diz que Deus, ele se levantou, a simbologia do muro é Deus, como um muro de proteção, uma guarnição, amém, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Cobra, simbologia do diabo. Mas a Bíblia diz que quando eu abro essa brecha nesse muro de proteção, quando eu abro nessa brecha, amém, aonde Deus está posicionado, Ele está me cercando, amém, quando eu abro, a cobra vem e ela vem e me pica. Ela toca, ela lança um veneno sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Agora veja comigo, um exemplo desse muro de proteção, dessa guarnição de Deus, dessa cerca. Jó, capítulo 1, vai lá comigo se você está com a tua Bíblia aí. Jó, capítulo 1. Igreja, eu amo esse texto, porque esse texto ele mostra que a integridade, a inteireza de coração, o temor real a Deus, amém, gera uma guarnição na minha vida e na sua vida, de tal maneira, de tal forma, que a gente deixa o diabo endemoniado. Você quer deixar o diabo endemoniado? Amém? Mais endemoniado que ele já está, pastor, amém? Amém? Você deixa quando você se posiciona, igreja, amém, com o seu coração no Senhor. Olha lá, Jó capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: disse Senhor, então o Senhor, primeiro Deus fala para Satanás, reparou, eu vejo Deus falando com orgulho de Jó. Ele falou: observaste a minha criação chamado Jó? Eu acho que Deus encheu a boca para falar de Jó. Ele diz assim: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Imagina, igreja. E ele diz assim, ele é irrepreensível, ele é reto, íntegro, ele me teme, e ele se desvia do mal. Olha as características: irrepreensível, teme a Deus e evita o mal. Mas olha que Satanás, dialogando com Deus, ele diz assim: respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Tem uma tradução que eu gosto mais, diz assim, será que Jó não tem razão para temer você, Deus? Eu acho que ele tem razão. Acaso, olha lá, ele diz: você, Deus, não puseste uma cerca, uma proteção em volta? Tem uma tradução que diz assim, proteção em todos os lados. Ele vai dizendo aonde que Deus estava colocando a proteção: na família dele, na casa dele, em tudo que ele possui. E ainda mais, olha que Satanás falando, igreja. Ele diz assim, a obra das mãos dele você abençoou, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados pela terra, os seus bens se multiplicam na terra. Mas ele diz assim, mas estende a tua mão e fere, toca-lhe em tudo o que ele tem, e com certeza, Deus, ele vai blasfemar na tua cara, ele vai amaldiçoar você. Uau! Igreja, ali ele fala, ele diz assim, que aquela integridade, aquele temor ao Senhor, aquele desvio do mal, amém, não somente gerou uma multiplicação, uma bênção tremenda de prosperidade sobre a vida de Jó, mas o Senhor se colocou com uma cerca em volta dele. Ele diz assim, quer dizer algo assim, diabo, é o seguinte, é verdade, essa guarnição, essa proteção que está sobre ele, amém, porque eu me coloquei diante dele, pelo seu posicionamento sobre a sua vida. Daí Deus, ele faz o quê? Mas eu vou fazer o seguinte, toca em tudo que ele tem, pode tocar em tudo que ele tem, porque eu conheço o coração do meu servo. Eu quero dizer algo para você, igreja, amém? Quando nós estamos posicionados, sem brecha no nosso muro, na nossa vida, amém, espiritual, o maligno não
tem poder de tocar em nenhuma área da sua vida. Amém? Nem família, nem bens, em nada ele pode tocar. A guarnição do Senhor vai proteger eu e você. Amém? Há uma proteção sobre nossa vida, igreja. Quando, pastor? Quando eu estou posicionado. Quando eu entendo, igreja, amém, que algo, que eu estou abrindo brechas em algumas áreas da minha vida, eu preciso fechar essas brechas, para que essa guarnição, essa proteção, ela possa estar em mim, ela possa estar em você. Quem está entendendo diz amém? Amém? Olha lá comigo. E o diabo dizia: Jó, teme a ti, porque eu não posso tocar nele, porque existe uma proteção que eu não consigo, amém, transpor. Mas olha o que a Bíblia diz, não precisa você abrir, Isaías 54:17, nenhuma arma forjada, nenhuma ferramenta vai prevalecer, prosperar contra você, igreja, comunidade cristã, tabernáculo de Davi, e só aquele que responder amém vai receber. Toda língua que acusar, se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa da justiça que faço no nome deles, declara o Senhor dos exércitos sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, na Números 23, não há encantamento, não vale encantamento que possa contra Jacó, nem encantamento, nem adivinhação contra Israel. Uau! Por que essa palavra, igreja, ela é colocada dessa maneira? Porque quando você está posicionado, quando a tua vida está no altar do Senhor, quando você está sem brechas, igreja, nas áreas da sua vida, Deus, Ele se coloca como escudo, como proteção. Eles podem fazer a macumba que for, meu irmão. O Satanás vir em pessoa na tua casa, ele pode se transformar no que ele for. O maligno não te toca em nome de Jesus. Amém? Igreja, eu preciso, por isso que é muito importante na nossa vida, a gente fazer uma reflexão. Hoje é dia de ceia, é o tempo da gente, amém, fazer examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você, aonde será que você pode estar dando brecha? E essa brecha abriu um buraco no muro de proteção, e a cobra tem legalidade, ele adentra, igreja, e ela te pica, e quando ela pica, ela morde, ela te envenena. Ela te envenena, e esse veneno, ela corrói, igreja, os meus pensamentos, minha forma de pensar, ela corrói, abala a minha fé, ela faz com que eu não consiga pensar de maneira, amém, espiritual, ela faz com que simplesmente eu vou levando a vida, mas não sendo um homem de Deus, um homem, amém, posicionado. Eu quero dizer para você, há uma prosperidade, igreja, para aquele que sempre entende, faz uma reflexão e fecha suas brechas sobre a sua vida. Sabe por que nós vamos prosperar ainda nesse ano em meio à crise, igreja? Sabe por que ou não? Porque nós vamos fechar todas as brechas que nós tínhamos em nome de Jesus. Todas as brechas. Pastor, qual que é a minha brecha? É você que tem que fazer a reflexão. É você que tem que olhar para dentro de você. Casamento, como que você trata a tua esposa? Amém? Porque Jesus disse assim, que amém, que você deveria amar a sua esposa, amém? Como Ele, amém, morreu pela sua igreja. Se você precisasse morrer pela sua esposa hoje, você morreria? Ferrou, viu? Já vai ter que pedir perdão essa noite. Você viu a brecha, está desse tamanho no teu casamento. Quem está me entendendo diz amém. Os homens que voltaram do retiro já não quer mais. Pastor, foi só de lampejo, estou fora desse trem. Igreja, brechas, elas nada mais são coisas que eu e você fazemos e que não glorifica a Deus, que não é bíblico. Amém? É quando você olha mandamentos. Igreja, tem coisas que são opção na sua vida. Tem na Bíblia, ela fala, mas tem coisas que são obrigações e são mandamentos. Quer ver uma brecha? Foi que eu preguei na semana passada, na parábola dos talentos, amém? Da parábola que eu falei da videira. O Senhor não disse para mim e para você: olha, eu vou fazer você nascer, você vai crescer, vai se transformar numa árvore, amém? E vai ficar em casa, coçando a barriga, assistindo o jogo de futebol. Ele disse: não, se você se transforma numa árvore, eu parto do pressuposto que eu criei você para dar fruto. Porque se você não dá fruto, eu vou cortar você do plano original que eu tinha para a sua vida, e vou lançar você no fogo, amém? Porque não tem plano, amém, com aquele que não tem propósito.
Deus, Ele tem um propósito para mim e para você. Mas só que acontece, na nossa caminhada, a gente vai ouvindo um monte de mensagem, a gente vai lendo a Bíblia, a gente sabe o que é certo e não vai fazendo, e vai abrindo brechas, igreja. Vai abrindo brechas. Só que chega uma hora, a gente está totalmente envenenado. A cobra picou, lançou tanta coisa na minha vida e na sua vida, que eu sou um crente que vem à igreja, um crente que vem domingo após domingo, mas o meu destino profético está travado. Por quê? Porque eu estou morto, eu estou seco. Uma árvore seca que não produz fruto, ela não tem propósito sobre a face da terra. É a brecha de você não ganhar almas. Sabe por quê? Eu pergunto sempre ao Senhor: Senhor, por que o Senhor quer que eu dê fruto? Por que tem almas? Por que tem mim? Por quê? Sabe por quê, igreja? Porque Deus quer tirar eu e você da maior concepção que o mundo prega lá fora: o egoísmo. O mundo prega para mim assim, para você: você tem que sentir prazer. E esse prazer, se você não sente que a tua esposa, dá um pé na bunda dela e arruma outra. Arruma mais nova, capaz de sentir mais prazer. O mundo lá fora dita, amém, que você é você, o resto é nada. Mas quando a gente caminha, entra aqui dentro dessa casa de oração, o Senhor diz assim: filho, não mais você vai viver pelos seus interesses, pelos seus desejos. Você vai viver pelo interesse do próximo. Porque você tem que olhar eles superiores a você mesmo, Paulo fala. Você consegue entender isso? É como se eu olhasse assim, ou para o Gilmar, eu falo: Gilmar, você é superior a mim. Não é um cargo, mas é um sentimento, igreja. Amém? É um sentimento de serviço, de servidão. Porque Jesus, ele disse assim: aquele que quer ser grande, e ele não disse para você não ter o desejo de ser grande. Ele falou: tenho desejo, eu quero que você seja grande. Mas ele falou assim: você vai ser servo de todos. Você quer ser grande, meu irmão? Está vendo os irmãos do teu lado? Você precisa servir eles, então. Pergunta para ele: o que eu quero, o que eu preciso te fazer para te servir? Pergunta para o teu irmão aí: o que você quer que eu te faça para mim poder ser grande? Quem está entendendo diz amém. Igreja, nenhuma arma forjada contra nós prosperará em nome de Jesus. Amém? 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. Vigia, meu irmão. O diabo, o inimigo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Procurando a quem possa tragar. Tem uma palavra-chave nesse texto. Igreja, ele diz que ele procura. O diabo, igreja, ele não pode tragar qualquer um. A Bíblia diz que ele procura a quem devorar, procura também a quem tragar. Tragar aqui é jantar, repete, jantar. Vou falar de novo: jantar. Mas ele só consegue se você permitir, igreja, se você convidar ele para jantar. Vou falar para você: pare de convidar o diabo para jantar você na sua casa. Viu que frase linda? Pare de convidar o diabo para jantar você lá na sua casa. Porque ele está louco, igreja, procurando. Ele vai, para onde você está andando? Eu estou de rodear a terra. O diabo é o itinerante, igreja. Ele está de rodear a terra. Ele está ao derredor, porque ao redor está o leão verdadeiro, que é o leão da tribo de Judá. Amém? Essa é a nossa proteção. Só que quando eu abro brecha, o leão sai. E o leão que não é leão, ele ruge como leão. Ele adentra e ele quer tragar você. Ele vai comer você, vai jantar você, meu irmão. Pastor, mas ele vai jantar eu? É, porque você convidou ele. Porque o nosso pecado alimenta ele. A Bíblia diz que ele come do pó da terra, igreja. É como, sabe como é que eu vejo? É como se eu e você convidasse o Satanás: vai lá em casa. Ele chega, bate na porta, porque ele, todo cavalheiro, ele assenta na mesa, amém? Você pega com a colherzinha e dá de comer o bichano. Abre a boquinha. Ele... cutuca o teu irmão e diga assim: pare de convidar o diabo para jantar você, devorar você lá na sua casa. Pastor, mas eu não convido. Mas ele vai, tem legalidade. Aí que é o pior. Ele bate lá, pá. Te repreendo, Satanás sai, em nome de, faz o sinal da cruz, reza Ave Maria, Pai Nosso, tudo que você sabe. Faz macumba, joga água benta na porta. Saia daqui.
E ele, não saio. Eu estava procurando você. Achei. Não, em nome de Jesus, pega a cruz, enfia na testa dele. Pega a Bíblia no Salmo 91. Aqui, ó. Aquele que habita, ele. Vamos sentar que eu quero jantar, estou com fome. Não vai. Não vai, ele já está lá dentro. Você deu legalidade para ele. E ele vai usar a igreja dessa legalidade. Ele vai usar, ele vai adentrar na tua casa. E ele vai devorar você, vai jantar você, vai degustar você. É o prato preferido dele. É crente com brecha. Cardápio. Crente com brecha. Crente assado. Se veja como aquele leitão de final de ano com uma maçã na boca. Quem está entendendo a palavra diz amém. Mas se depender de Deus, o diabo não te toca. Se depender de Deus, o diabo não te toca, igreja. Se depender de Deus, o diabo não te toca. Só que sabe o que acontece? A gente passa situações difíceis, igreja, e a gente coloca Deus na parede às vezes. E a gente começa a falar, Deus, por que o Senhor permitiu? Mas de Deus fala para mim, mas eu não permiti. Foi você que permitiu. Por mim, Ele não te toca. Por você, Ele te traga, te devora. Não é Deus que permite, igreja, é a gente que abre e dá legalidade para Ele. Deus, o sonho de Deus é que nós sejamos como Jó. Observaste, meu servo Jó. Observaste os membros da comunidade cristã Tabernáculo de Davi. São íntegros, me temem, eles fogem da aparência do mal. Mas também tem um muro de proteção sobre todos eles. Você vai prosperar em nome de Jesus. Mas você precisa fechar as brechas, meu irmão. E brecha que eu digo, não fique pensando só em adultério. Não fique pensando, pecado de omissão também é brecha. Tiago ele diz assim, que aquele que não faz o que deveria ser feito, ele está em pecado. Não adianta você falar assim, pastor, mas eu sou bonzinho. Eu não tenho briga com ninguém, todo mundo gosta de mim, eu sou gente boa, mas você está fazendo o que deve ser feito? Não, aí não, pecado, brecha. Nossa, igreja, vou dizer uma coisa para você, não adianta você simplesmente se isentar, não existe isenção na obra de Deus. Ou você faz o que deve ser feito, ou o diabo toca na sua vida. Ou você faz, amém, aquilo que Deus chamou você para fazer, para cumprir o seu destino profético, ou o diabo tem legalidade sobre você. A única forma de você quebrar essa legalidade é se posicionar em meio ao seu chamado. Você fecha a brecha, Deus se coloca em volta de você como um muro de proteção, e o diabo não te toca, ainda de lambuja, você prospera como Jó prosperava. Amém? Não adianta. Você pode fugir, pode ir para outro país. Pastor, acho que eu vou para outro país, ver se Deus muda meu chamado. Quando eu chegar lá, Deus levanta um profeta e fala a mesma coisa para você. Eis que te digo, fujão. Eis que te digo, Jonas, volta. Não adianta. Se você não se posicionar, não se cumpre aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Vai por mim. E o pior, o diabo adentra na sua casa, adentra na sua família, adentra nos seus negócios, adentra em tudo que ele pode adentrar a igreja, e ele vai devorar. Mas presta atenção, ele procura. Sabe como é que ele procura, igreja? Você lembra quando a Bíblia diz assim, na época da Páscoa, a Bíblia diz que o cordeiro era morto, eles pegavam o sangue e colocavam nos umbrais da casa, amém? Amém? A Bíblia diz que o espírito de morte, ele passava, e quando ele via o sangue, que era a simbologia do sangue do cordeiro, ele não podia adentrar naquela casa. Jesus ele disse assim, amém? Aquele que quiser, vinde após mim, carrega a tua cruz, carrega o teu fardo e me segue. Aquele sangue é simbologia, sabe do que, igreja? Da cruz de Cristo. Quando
O Satanás, ele passa sobre a face da terra, ele procura uma casa onde ele possa adentrar e tragar. Quando ele vê o sangue de Cristo, ele sabe que tem alguém ali carregando a sua cruz, o seu fardo, o seu propósito, frutificando na obra do Senhor. E o diabo não te toca. Cutuca o teu irmão e diga assim: essa noite você vai receber esse livramento na sua casa. O sangue do Cordeiro está lá. Amém? Amém? E eu queria falar, já faz uns 15 minutos que eu estou pregando. Eu nem entrei na palavra, igreja. Eu e a pastora estavam discutindo hoje. Discutindo coisa boa assim, né? Porque antigamente pregava 2h40. Quem lembra dessa época aqui? Se você está aqui é porque você me ama mesmo. Que Jesus tem um plano na sua vida. Eu fui diminuindo. A pastora pegava no meu pé direto. Nossa, amor do céu, não aguento, Deus, amor do céu. Eu fui diminuindo. Eu fui fazendo em etapas minha palavra. Você já notou, né? A última minha deu 7 mensagens, né? Essa vai ser uma, eu creio. Eu acho que não. Mas eu quero falar de uma brecha só, para nós tomar a Santa Ceia e sair aleluiado essa noite. Existe uma brecha que a gente abre, igreja, muito fácil. É muito fácil de abrir essa brecha. Mas, igreja, eu queria que você pudesse receber no teu espírito essa brecha que eu abro nesse muro de proteção. Essa guarnição, ela não somente toca a minha vida, o diabo toca, não somente me envenena, mas eu creio que é o maior motivo para não se cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E foi o que aconteceu. Eu quero falar sobre murmuração. Igreja, a Bíblia diz assim, que Deus, quando chamou o povo de Israel, Deus traçou um destino profético para o povo de Israel. Qual que era o destino profético? A Bíblia diz que ele falou assim: olha, eu vou trazer vocês, eu vou capacitar vocês, eu vou treinar vocês em meio ao deserto. O deserto não era o fim, igreja. O deserto era algo temporário para o cumprimento de um propósito. Só que foi passando-se o tempo, amém? E o que aconteceu? O povo, igreja, sai do Egito, sai das mãos do diabo, sai daquela simbologia de Satanás e começa a murmurar em meio ao deserto. Eles começam a dizer: mas o Senhor nos tirou do Egito para comer esse maná. Eu não aguento mais essa comida miserável. E em meio àquela murmuração, a Bíblia diz que eles ficam 40 anos, amém, rodando sobre a face da terra no deserto. E Deus mata aquela população, mata aquele povo, para a próxima geração, que não estava contaminada com a mordida da cobra, envenenada, para que ela pudesse adentrar no seu destino profético. E eu quero dizer assim para você: a murmuração, ela não somente, igreja, ela não deixa chegar a cumprir o propósito de Deus, mas ela se manifesta em meio a uma rebelião. Ela é a prima, ela anda de mão dada com o espírito de rebelião. E tem uma geração que é tão queixosa, tão murmuradora, que ela já abriu, já não é nem brecha, é um muro totalmente aberto, que ela nunca vai conseguir experimentar algo de Deus, pelo simples fato dela abrir a sua boca, falar coisas que não devia, murmurar, se queixar, amém, sobre um monte de coisas sobre a sua vida. Abra comigo rapidamente 1 Coríntios 10, versículo 6. Quero mostrar para você. Essa história parece a história do Steven Spielberg, amém? Quero mostrar. Quem assistiu aqui o Exterminador, diz amém. Glória a Deus. O Exterminador era um filme legal, lembra, né? Até o olho do cara. O cara morria, né? Arrancava o braço, arrancava a cabeça, a mão andava, daqui a pouco o olho do cara pulava, né? Amém? Nunca morria o Exterminador, né? Amém? Mas eu quero mostrar um exterminador, alguém da parte de Deus, igreja, que muitas pessoas pensam que é o Satanás. O Satanás que veio matar. Não, alguém que Deus levantou para matar os murmuradores, os queixosos, uns que se levantaram, igreja, contra a soberania, contra o caráter de Deus. Porque é mais ou menos assim, igreja. Às vezes a gente comenta uma situação de uma pessoa, mas a gente não lembra que, na realidade, se você fala algo daquela pessoa, você está falando do caráter daquela pessoa. Quando você, amém, fala de Deus, quando você murmura, se queixa, quando você, amém, comenta: mas por que será que não aconteceu? Será? Igreja, você está falando do caráter do teu Deus. E a Bíblia diz que Deus levantou um anjo
um anjo destruidor, que na palavra, amém, do grego, é um anjo exterminador, um exterminador de murmuradores, seria a coisa mais certa. E esse anjo, ele se levanta, e a Bíblia diz que ele vem, e ele fere com morte aquele povo que murmurou, e ali acabou a sua vida. Toda murmuração gera morte, morte gera rebelião, e não se cumpre o propósito na sua vida e nem na minha vida. Quem está entendendo diz amém? Rapidamente veja comigo, 1 Coríntios 10, 6, a Bíblia diz assim, ó. Ele está falando, igreja, sobre o povo de Israel, amém, naquela época, e ele vai dizer assim, ó, essas coisas ocorreram como exemplo. Por que exemplo? Ele diz assim, ó, não faça a mesma coisa. Olha, aconteceu com eles, porque sabedoria, amém, não é, igreja, você aprender errando. Sabedoria é você aprender com o erro dos. Ele está dizendo, veja por exemplo. Ele está dizendo assim, você viu o que aconteceu com eles? Se você fizer a mesma coisa, você vai abrir uma cova, e você vai cair nessa cova. Se você fizer a mesma coisa, amém, a cobra vai te picar, porque é pecado. E ele diz assim, igreja, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que, ele vai dizendo, não cobicemos, não desejemos coisas más, como eles fizeram. Não seja idólatra, como alguns deles foram. Versículo 7. O povo se assentou para comer, beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. E num só dia, 23 mil morreram. Não devemos tentar pôr o Senhor à prova. Repetindo, pôr o Senhor à prova. Alguns deles fizeram, e a Bíblia diz assim, que foram mortos pelas serpentes. As serpentes também foi Deus que liberou. Mas olha aqui, versículo 10. E não murmureis, não se queixem, como alguns deles se queixaram, murmuraram, e eles foram mortos pelo anjo destruidor, anjo exterminador. Tem uma tradução que diz que anjo disciplinador. Uau! Você pode imaginar, Deus, igreja, Ele lá dos céus, Ele olha para mim e para você, porque a verdadeira conversão, igreja, é algo que você se coloca em submissão a alguém, independente, igreja, daquilo que, amém, existe sobre a vida daquela pessoa, e principalmente de Deus. Deus, Ele falou assim, eu vou deixar um exemplo para essa geração, para o tabernáculo de Davi, vou deixar um exemplo para eles. É o seguinte, naquela época, eu tirei um povo lá do Egito, que era a simbologia do mundo. Antes eles eram trevas, tirei eles, coloquei na maravilhosa luz, em meio a um processo do deserto. Nesse deserto, eu dei armas para eles, mas eles não precisavam lutar. Eu só queria treinar eles em meio a esse deserto. Esse deserto não era o fim. O deserto era um tempo de aprendizado, para que eles pudessem chegar na terra prometida. Porque a Bíblia diz que eles chegaram até o limiar da terra prometida. Quando eles chegaram no limiar, amém, eles enxergaram, mas Deus falou, a partir de agora vocês têm que entrar lá e lutar, porque lá nessa terra tem gigantes. Só que Deus, Ele disse assim, como exemplo, Ele falou assim, vejam o que eles fizeram. Eles murmuraram, eles se queixavam das suas vidas, queriam voltar para o Egito, tinham saudades dos peixes do Egito, tinham saudades dos pepinos do Egito, dos alhos, amém, do Egito, das cebolas mal cheirosas do Egito, amém. E quando eles chegam naquele momento de murmuração, Deus, Ele ordena um anjo da parte do Senhor, um anjo destruidor. Ele falou, desce e toca de morte todos esses que se levantaram contra o meu caráter, contra a minha soberania, contra mim, porque eles ainda não entenderam quem eu sou para eles. Eu pergunto para você, quem Deus é para você, meu irmão? Porque se você não conhecer o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, a sua soberania, se você tem se queixado de coisas que você tem passado sobre a sua vida, é muito provável que o anjo destruidor já tocou você de morte, e é por isso que você está morto espiritualmente essa noite, literalmente morto. Algo de Deus veio, cortou você e matou você. Não foi o diabo, não foi a macumba que fizeram para você, não foi uma oração de maldição, nada disso. Foi porque você é um murmurador, um queixoso.
alguém que está nessa terra, amém? Você é um crítico. Tudo que você, amém, vai ver algo, você reclama, você fala, você critica. E o pior, você engoda outros a ter esse mesmo pensamento de Deus. Agora pega aí que eu quero dizer assim para você. Pastor, mas eu não murmuro de Deus. Tudo na vida, tudo que você, na sua vida, que você faz, quando você se queixa de algo, você está falando contra Deus. Em qualquer coisa. Vou dar um exemplo claro para você. Muitos reclamam do seu trabalho, se queixam grandemente do seu trabalho, porque você não fala, mas dentro de você é como se você dissesse: Senhor, poxa, por que eu não tenho um emprego melhor? O senhor não está vendo que eu mereço uma coisa melhor? E se Deus pudesse responder, se você pudesse ouvir a Ele, Ele ia dizer: é verdade, mas o que você tem feito para ter esse emprego melhor? Como que você tem tratado o teu patrão lá no seu trabalho? Você subiu isso a Ele? Você trabalha como ao Senhor, como Paulo lhe diz? Você trabalha com excelência nesse trabalho? Você agradece esse trabalho? Porque a provisão da sua casa, amém, é fruto desse trabalho. E quando você não tem as respostas para essa pergunta, amém, na realidade você está falando do caráter de Deus, que Deus deveria fazer algo para você. Mas Deus, Ele diz para mim e para você: filho, é o seguinte, a minha parte eu já fiz, agora você precisa fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, eu vou abençoar você grandemente nessa empresa. Eu vou promover você nessa empresa. Não quer? Não tem problema. Eu vou promover você nessa empresa. Eu vou te levantar, vou te honrar nessa empresa. Só que é o seguinte: pare de murmurar do teu trabalho, porque quando você murmura do teu patrão, você está falando de mim. Você está dizendo que eu sou o problema disso, que poderia ter feito algo diferente sobre a sua vida. Deus, olha a praga de marido que o Senhor me deu. Foi Deus que te deu o marido ou você que escolheu o marido? Foi Deus. Foi Deus que pegou você lá na hora, né? Não vou assinar. Ai, o braço de Deus é mais forte. Ah, assinei, estou casada. Vou fazer de novo. Foi Deus que te deu a praga do marido ou foi você que escolheu o marido? Você sabe que a coisa mais linda da igreja do Evangelho de Cristo é a liberdade que Ele dá a eu e você para escolhas. Agora escolheu, até a morte que separe. Estou ferrada, pastor. Escolheu? Mal. Deus não tem nada a ver com isso, com a escolha. Porque eu vou dizer assim: varô que está aqui, que você é solteira, vai por mim. Você quer escolher um varão? Não vá porque ele é bonitão, saradão, né? Foge disso. Ele é um homem de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você: essa historinha de você achar que vou casar com o ímpio mesmo, depois ele se converte aqui nem na China, meu irmão. Não se converte, não. Igreja, a gente conta nos dedos, e o pior, fica o pepino para o pastor. Pastor, ora, casei com uma praga. Eu casei. Você viu? É julgo desigual, igreja. É bíblico. Porque se vier perguntar para mim, amém, sabe o que eu vou dizer para você? Não case. E literal, igreja. Eu não vou falar: é mesmo, vamos lá, a gente vai passar ele pelo processo de libertação do sal grosso, da flor ungida, do raio que parta, ele vai se converter. Ele quer pegar você, menina que está aqui. Ele está louquinho, sabe por quê? Porque lá fora só tem piriguete, perenga, coisa horrível. Aqui dentro está tudo certinho, tudo bonitinho. E vem o leão. Na verdade é o lobo, né? Ó o lobo. E pior, tem crente lobo também. Cuidado com esses jaguar aí. Verdade. Tem uns aí que está no meio, só disfarçado de ovelha, só olhando essa irmãzinha. A quem possa tragar. Pergunta para alguma amiga tua que está no... Mas ele já teve outras aqui dentro. Pegou umas 5 já. Foge.
foge. Ele tem problema, pastor. Não, ele é safado mesmo. Vagabundo. Quem está entendendo a mensagem, diz amém. Eu não quero me prolongar, igreja, mas eu só queria que a gente pudesse, dessa noite. Eu ia falar matar o anjo. Eu não posso matar o anjo, porque o anjo é de Deus, né? Mas eu posso fechar a brecha, ele vai embora, em nome de Jesus, da minha vida. Amém? Amém. Pastor, e por que Deus faz isso? Né? Por que Satanás, amém, ele pode tragar dessa forma, igreja? Porque Deus, ele é um Deus justo, igreja. Ele é tão justo, igreja. Amém? A Bíblia diz que Satanás, ele fica de dia e de noite perante Deus, acusando eu e você, procurando uma brecha. Se imagine, nesse exato momento ele está lá no céu, Deus tudo faceirão, cara, no trono. Lá vem o Satanás de novo. Puxa, meu Deus. Fala, Satanás. Brecha. Mas quem? Ah, aquele líder de grupo familiar. Meu Deus, não acredito. Líder ainda, o Jaguar. O que ele fez? Abriu um buraco assim. E Satanás, tchau, estou com fome. Só vou comer umas partezinhas dele. Igreja, de dia e de noite, 24 horas por dia ele está ali. Hoje me perguntaram algo assim, pastor, Satanás ele não é onisciente, né? Eu falei, não é. E como é que ele pode? A sensação que a gente tem é que ele está em todos os lugares, é verdade. Só que você esqueceu uma coisa, que até essa parte dos anjos, dos demônios, amém, estão numa hierarquia sobre o mando dele. Você já chegou naquele lugar, igreja, que você percebe aquela trevas naquele lugar? Um dia eu fui numa casa, cara, sem brincadeira, igreja, se eu pudesse voltar de ré, eu ia voltar. Cheguei e parecia que estava com um quebrante. Já aconteceu isso com você ou não? Entrei assim, começou um abridor de boca, cara, e comecei a ficar assim, parece que eu estava fazendo uma transformação, cara, parece que eu estava ficando endemoniado, cara. Nossa, eu cheguei já, cara, vamos ungir esse lugar, pelo amor de Deus. Já, cara, o que é aquilo? Só que assim, igreja, amém? Esse é o mundo espiritual. E eu percebo que, como a Bíblia diz, Satanás ele não está agindo diretamente, mas é como se ele estivesse lá no céu com Deus, esperando a brecha abrir para ele liberar o mandato dele. Pode ir lá. E o pior, igreja, que Deus é o justo juiz. Ele traz uma liberdade para mim e para você, porque ele poderia muito bem, igreja, mas por que ele deixa, pastor? Não é ele que deixa, é você que libera, porque ele é justo. Porque Deus ele diz assim, ó, você está vendo a minha criação? Eles estão domingo após domingo no tabernáculo de Davi, eles têm escutado mensagem atrás de mensagem, e só que é o seguinte, né, cara, às vezes eles não estão vivendo, e o diabo igreja, sabe onde é que o diabo está essas horas? Ele está de binóculo, cara, olhando para cá agora, ele está olhando o céu, só olhando os crentes nas igrejas evangélicas. Glória a Deus, aleluia, o sapatinho de fogo, e ele, e aquela brecha daquele tamanho, sai aqui, igreja, meu sapato de fogo é carcado na cabeça da mulher em casa. Igreja, o diabo, ele não liga para o que eu e você pregamos, mas ele liga para que eu e você vive, para aquilo que a gente vive sobre a face da terra. Você acha que, porque eu estou falando aqui agora, ele tá lá temorizando, pastor Zé Roberto, ele não está nem aí comigo, mas quando ele olha para mim, ele vê minha vida ali, ó, no altar do Senhor, ele vai perante o Senhor e fala, não tem jeito, eu não posso tocar na vida do pastor Zé Roberto, porque ele não tem brecha nessa área. Há um muro de proteção sobre a vida dele. E além da proteção, ele está prosperando sobre a face da terra no Brasil. No Brasil, ali na cidade industrial de Curitiba, na Vila Nossa Senhora da Luz, do Barigui. Como é que pode? Sabe por quê? Porque é uma cerca, e eu sou sua cerca sobre a vida dele, e o maligno não toca. Pode fazer a macumba, pode jogar raio, pode virar o jaspe, meu irmão, pode vir o que for na tua casa, pode fazer, cara, que nem fizeram na minha casa, igreja, amém? Fizeram uma vez, acho que 12, 13 macumba, um dia colocaram uma vela, diz que como é que é, de 7 dias, a minha é de 70, cara, porque era desse tamanho.
Levaram o fêmur humano, igreja. O cara para fazer isso é muito nojento, cara. Eu peguei aquele troço e falei, meu Deus, mas é de uma pessoa. Eu coloquei para vir, falei, meu Deus, é de uma pessoa. Eu quase chamei a polícia. Ele falou, mas você chama a polícia. Eu com um pedaço de pessoa dentro da minha casa. Como é que eu vou explicar? Os caras queriam me matar no início do evangelho, igreja. Mas eles são tão burros, que quanto mais macumba eles faziam, mais eu orava. Quanto mais macumba eles faziam, mais eu fechava as brechas da minha vida. Quanto mais macumba eles faziam, igreja, mais eu me posicionava. Quanto mais macumba eles faziam, mais eu pregava a palavra. Mais eu me posicionava. Mais eu frutificava. E mais Deus me protegia. Você quer prosperar sobre a face da terra, meu irmão? Feche a sua boca. Agradeça o Senhor. Paulo ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente palavras para edificação. O que você tem falado edifica a vida, as pessoas, situações? Não? Então não abra a sua boca. Para de se queixar, para de murmurar. Paulo ainda diz assim, antes, ele falou assim, seja grato em tudo aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. Você sabe qual que é o antídoto contra a murmuração? Se chama gratidão. A gratidão ela é um antídoto, igreja. Ela é derramada sobre a murmuração e ela elimina todo tipo de murmuração. Porque gratidão vem da mesma palavra graça. E a Bíblia diz que graça, ela está ligada a Jesus, a salvação do que Ele fez por mim e por você. Quem está entendendo diz amém. Eu quero finalizar. Eu quero sim declarar para você essa noite, que eu acho que eu vou continuar a palavra da semana que vem. Quem quer ouvir a palavra da semana que vem diz amém. Amém. Repete comigo assim, a gratidão nos leva à multiplicação. A gratidão é o termômetro que mede nossa saúde espiritual. Você já notou, igreja? Amém? Que quem não tem quase nada, normalmente agradece por tudo. E que tem tudo, normalmente reclama por nada. Já notou isso ou não? Eu faço visita às vezes, a gente vai em casas, cara, muito humilde, igreja. Igreja às vezes, cara, o cara não tem, ele não tem realmente o que quase comer. Mas você vê a gratidão, cara, daquele arroz, daquele feijão no prato. Às vezes a gente chega em lugares, cara, que o cara às vezes tem 3, 4 carros, cara. Às vezes o cara é empresário, o cara está passando um momento ruim nas suas finanças, algumas coisas. Ele começa, cara, a falar um monte de baboseira. Cadê Deus? Deus existe mesmo? Por que Ele está deixando eu passar sobre essa situação? Igreja, tem uma geração de murmuradores, cara, que precisa se converter ao Deus soberano. Porque senão, Deus, igreja, Ele não está nem aí comigo e com você em algumas coisas. Se você se alinha, Ele prospera você. Se você se alinha, fecha as brechas, igreja, Ele vai colocar uma proteção e vai prosperar você dentro desse muro de proteção. Agora, igreja, se você abre essa brecha, Ele fala assim, Satanás, pode jantar e tragar. Amém? Agora eu só quero finalizar dizendo algo assim para você. Pega aí. Quando a cobra, ela vem e envenena você, não saia correndo atrás para matar a cobra. Vou falar de novo. Quando o diabo vem e toca sua vida, tem uma geração que quer matar a cobra depois de envenenado. Só que o tempo decorrente de você correr atrás para matar a cobra, você está envenenado, você vai morrer. Ah, o diabo, o não sei o que. Meu irmão, se a cobra te picou e te envenenou, a única maneira de você, amém, matar essa cobra é fechando a brecha no teu muro de proteção. Pare de correr atrás da cobra para matar a cobra. Porque eu quero dizer uma coisa para você: Satanás nunca vai morrer totalmente o exercício dele na minha vida e na sua vida. Porque às vezes ele é uma ferramenta de Deus para provar a minha fé e a tua fé. Porque o diabo, ele pensa, igreja, que ele tem poder sobre nós. Nunca. Deus usa ele para mostrar à igreja que a legalidade, quem dá, somos nós, a autoridade sobre ele. Quem está entendendo diz amém. Então eu queria dizer para você, meu irmão, cuidado com aquilo que você tem falado. Essa noite é uma noite de ceia.
Eu queria muito que você pudesse pedir perdão nessa área. Principalmente você que sentiu que a morte tocou a sua vida. E você tem um chavão, você fala: pastor, eu estou morto espiritualmente. O diabo me tocou. Não. Foi você que deu legalidade para ele. E se não foi você, foi um anjo da parte de Deus, um anjo disciplinador, que está disciplinando você, para mostrar para você o seguinte: que Deus é Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele faz, da forma que Ele faz, no tempo que Ele quer, da maneira que Ele quer, sem pedir opinião para mim e para você, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Você recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Se coloque de pé um pouquinho. Os teólogos, eles falam sobre esse texto. E tem teólogos que dizem que esse anjo, ele é um anjo que vem da parte do diabo para tocar. Só que quando a gente estuda a Bíblia, igreja, a gente percebe, e o Espírito Santo falou muito forte, tem falado para uma geração. Deus não ia criar um anjo para destruir a vida de pessoas, se não fosse algo da parte dele, igreja. E quando você pega o termo lá, a palavra certa é disciplinador. Quem disciplina não é o diabo, quem disciplina é Deus. Amém? Meu irmão, o diabo não pode te tocar mais. Só depende de você. Só depende de você. Mas qual é a brecha? Qual que é o buraco, cara? Às vezes é uma coisinha simples, mas eu não concordo, pastor. Essa palavra não gostei. Não concordo. Pode falar o que for. Pronto. Tem um espírito, cara, que trabalha sobre essa coisa. Igreja, eu quero dizer para você, se você quer realmente receber algo de Deus, Deus, Ele não trabalha em gente 99% submissa. Para Deus é tudo. Deus quer somente tudo da sua vida. O dia que você entregar 100% da sua vida para Ele, quando você entregar o controle, está aqui, Deus, faz o que Tu quer na minha vida. Deus, Ele se coloca como um escudo de proteção em você. E Ele vai fazer, igreja, como uma redoma. Porque é um reino, igreja, que Ele vai fazer de proteção. E Ele vai fazer você prosperar dentro desse reino. Dentro desse reino você vai prosperar. Ele vai independer de onde você esteja, onde você mora, quem são seus pais, aonde você trabalha, qual é a tua profissão. Não tem problema. Porque Deus ordenou uma bênção sobre a tua vida. Ele ordenou uma bênção na tua vida. Mas Ele precisa que você feche a brecha da murmuração essa noite. Ele não te criou para opinar algumas coisas, cara. Ele não criou você para ficar falando: ah, Deus dará. Ah, eu falo mesmo. Eu não tenho papa na língua. É por isso que você está morta, a mulher que está aqui. É por isso que você está morto, varão. Fecha a tua boca. Deixa o Espírito Santo usar esses lábios. Igreja, todas as vezes que Deus, amém, a Bíblia diz que houve alguém que teve um encontro com Deus, uma transformação de vida, o primeiro lugar que era tocado eram os lábios da pessoa. Porque Deus precisava mudar a forma dessa pessoa falar. Não fale mais. Não diga mais: ah, mas por que está acontecendo isso? Faça uma reflexão da sua vida essa noite. Olhe para você. Olhe naquilo que você tem sido falho, no casamento, na área das finanças. Olhe para dentro de você. Feche a tua brecha. Porque eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo esse ano na sua vida, como Ele tem feito nas nossas vidas, igreja. Eu sou privilegiado. Eu vi alguns supervisores, algumas pessoas aqui da igreja ministrarem nesse retiro agora. E eu olhei para eles e falei: nossa, como eles cresceram. Como eles amadureceram. Sabe por que eles cresceram e amadureceram? Porque eles têm fechado as suas brechas. Eles têm caminhado numa santidade, numa separação para o propósito do Senhor. Deus vai te usar, varão.
Deus tem uma palavra sobre a sua vida profética. Amém. Os varões que foram nesse retiro, agora que você está fechado as brechas, amém, comece a prosperar em meio delas. Se posicione, não deixe passar aquilo que você recebeu. Deus vai prosperar você grandemente, amém. Eu vou orar um pouquinho, mas eu queria que você orasse comigo. Não somente eu orar, porque às vezes eu parece que eu estou sozinho orando. Igreja, eu sei aquilo que eu preciso fechar na minha vida, legalidade e tudo mais, mas eu queria que você tomasse um tempo com o Senhor essa noite. Talvez a morte chegou na sua casa. A única maneira da morte ir embora, igreja, é que o sangue do Cordeiro possa estar no umbral da sua casa. Você precisa se posicionar. Quero entregar essa noite no teu altar, Senhor. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, o Senhor conhece nosso coração, Senhor amado. Tua palavra diz que o Senhor, Senhor amado Deus, nos criou, Senhor amado Senhor Deus, do interior, Senhor amado Pai, para o exterior, Senhor amado Pai. A Bíblia diz assim, que até os desejos, Senhor amado Pai, que foram colocados, foram o Senhor que depositou sobre nossa vida. Mas há algo que o Senhor quer fazer conosco essa noite. Pai, é uma geração que foi morta, Senhor amado. Uma geração, Pai, murmuradora. Porque a Bíblia diz assim, que a murmuração, ela está ligada à rebelião. A murmuração, ela traz a rebelião, Pai. E a rebelião, ela traz a morte. E a morte, ela vem, ela procura quem pode tragar, Pai. A morte, ela não pode tocar, porque não vale encantamento contra aquele que está posicionado. Não vale macumba, não vale. Nenhuma arma forjada contra nós pode prosperar. E Satanás, ele é astuto, Pai. A Bíblia diz que ele é um itinerante. Ele está de rodear a terra. Ele está procurando, Pai. Ele está procurando. Ele é como um leão, Senhor amado Deus. Ele é como um leão. Ele se posiciona como um leão para trazer medo, Pai, sobre nossas vidas. Mas nós temos um leão que é o verdadeiro leão, que é o leão da tribo de Judá. E ele, Pai, quando ele urra, quando ele se posiciona, quando ele toma a sua causa, ele nos guarnece, ele nos protege, Pai. Pai, nós queremos que essa noite, eu quero declarar, nós queremos fechar a brecha da murmuração. Eu não quero mais abrir a minha boca, Pai, de maneira vã. Eu não quero abrir a minha boca, Pai, de maneira, Pai, vazia. Se eu não tenho o que falar, se eu não tenho do que me queixar, eu quero, Pai, Senhor amado Deus, que o Senhor possa, Pai, falar comigo no meu espírito. Pai, eu peço perdão pela murmuração contra o meu patrão, murmuração, Pai, contra, Pai, o governo, contra a igreja, contra os pastores da igreja, contra as lideranças das igrejas, Pai. Eu quero pedir perdão essa noite, Senhor amado Pai. Arranca de mim, Senhor amado Pai, esse aguilhão da morte. Arranca de mim, Senhor amado Pai, essa morte espiritual que tocou a minha vida. Pai, eu quero fechar minha boca. Eu quero fechar minha boca, Pai. Se eu não tiver o que falar, Pai, eu quero fechar minha boca. Peça perdão essa noite. Começa a dizer para o Senhor, Pai. Pai, Pai, eu quero vida novamente. Eu não aguento mais viver sem o Senhor. Eu não aguento mais viver sem o Senhor, Pai. Eu quero de novo a minha vida, Pai. Pai, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, Pai. Tem uma palavra profética na minha vida, Pai. Eu quero que se cumpra essa palavra, Pai, na minha vida. Pai, eu quero prosperar. Eu quero prosperar como Jó. Pai, eu quero prosperar. Eu quero ser íntegro como Jó. Eu quero te temer como Jó. Eu quero me desviar do mal como Jó. Pai, seja o meu muro de proteção, seja a minha guarnição. Eu não consigo. O diabo tem tocado na minha vida, tem tocado nas minhas finanças, tem tocado na minha casa, no meu casamento, tem tocado nas minhas emoções. Eu tenho tomado remédio atrás de remédio. Eu estou numa depressão profunda. Fala para Deus, pede perdão essa noite. Fala, Senhor, é a minha boca, a minha língua mentirosa. O problema, Pai, é a difamação, é a crítica. Eu falei mesmo, eu disse mesmo, eu falei contra autoridades, eu falei contra pessoas,
Eu usei a minha língua, o diabo usou a minha língua. Fala para Ele, diga para Ele essa noite. Ele quer essa noite te curar. Ele não somente quer te curar, Ele quer se colocar como o leão da tribo de Judá. Ele quer te proteger, Ele quer te guarnecer. Ele quer, igreja, Ele quer, amém, que se cumpra a palavra sobre a tua vida. Nenhuma arma contra nós prevalecerá. Nenhuma arma forjada do diabo. Não vale encantamento, não vale. Começa a orar com o Senhor essa noite. Fecha a brecha essa noite. Fecha a brecha essa noite. Que haja um arrependimento genuíno na tua vida. Fala: Deus, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo, Pai. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais falar assim. Eu te amo. O Senhor é todo poderoso, soberano, Pai. Pai, o Senhor é digno de toda honra, digno de todo louvor. Recebe a tua vitória essa noite. Recebe a tua vitória essa noite. Oh, recebe a tua vitória essa noite. Para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração para me curar. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Eu quero orar essa noite ainda rapidamente. Você que ainda não confessou, amém, a Jesus como Senhor e Salvador.